Pessoal, olha, estamos aqui em Londres, participando do Fórum de Westminster sobre liberdade de expressão. É um evento anual e hoje eu estou tendo o privilégio de participar também desse evento organizado pelo Mike Schallenberger. Mike, parabéns pelo evento, pela condução de todo o debate. Mais de 20 representantes, jornalistas, ativistas, pessoal da sociedade civil participando de mais de 20 países diferentes participando desse evento aqui em Londres, e nós estamos tendo o prazer, o privilégio de trazer a experiência do Brasil, o que está acontecendo no Brasil em termos de restrições à liberdade de expressão. Então, temos aqui também o Marcel Van Hatten, o deputado Marcel Van Hatten, que é uma voz hoje fundamental, né, corajoso aí, fazendo também essa qualificação do debate, e o Eli aqui, o Eli Vieira, nosso colunista também, está aí participando. Ontem nós trouxemos, né, a nossa experiência, compartilhamos com os demais e me parece que o Brasil está virando referência negativa, né, em relação à liberdade de expressão. Mike, primeiro, mais uma vez, obrigado aí por você liderar esse processo, trazer tanta gente boa, qualificada. Isso é fundamental também, abrir para o Brasil, né, estar presente aqui. E eu queria a tua visão já de cara em termos de comparação. Quer dizer, o Brasil ele está na média dos demais pelas experiências que a gente está trazendo para cá, ou você acha que ele realmente é uma surpresa, virou uma referência negativa para o resto do mundo? Realmente era uma surpresa para todo mundo aqui entender a situação no Brasil, porque é tão pior que até a Alemanha, um país também, a censura é muito forte, mas o Brasil é pior no mundo, e todo mundo reconhece isso, e a gente está muito preocupado, a gente tem muita energia para ajudar o país, as pessoas que defendem a expressão de liberdade de expressão. E também, numa situação, a gente se sente muito otimista nos Estados Unidos, porque a gente tem um governo novo de Trump. Eles cortaram muitas das verbas para as organizações que fazem a advocacia para a censura. Sim. Fact-check. O fact-check, tudo está cortado, né? E também cortaram o USAID, que era o grupo principal que tem um orçamento maior da CIA e que também faz... não é de desenvolvimento, é uma organização que financia a propaganda e tenta de mudar os governos na parte do mundo. Realmente é uma organização que a gente chama de soft power, de poder, como se diz? Mas de uma forma aberta. É quase diplomático, né? Quase aquele poder da diplomacia. Você vai através da opinião pública, através da mídia, através das ONGs, vai construindo. É diferente do hard power, que são conceitos das relações internacionais. Hard power é a cavalaria, né? Que é o que você tem de poder militar para poder entrar numa briga. E também nosso presidente Trump, ele afirmou algumas ordens executivas que eram muito fortes. A gente não sabia se ele seria forte e fraco nesse assunto, mas ele era muito forte realmente. E também houve muito boates, muita conversa de o que vai fazer na situação no Brasil. Mas o secretário do Estado, o Marco Rubio, ele é muito sério. Ele está muito preocupado com a censura por todas as partes do mundo, por vários motivos. Porque ele sabe que essas empresas de mídia social, inclusive o X, o Facebook, eles são empresas americanas. Então, eles têm interesse americano e também eles sabem de minha situação, da investigação criminal, contra mim e contra outras pessoas, também os brasileiros. Então, eles fizeram essa situação de ameaçar a capacidade de conseguir visas para entrar nos Estados Unidos para todas as pessoas de todo mundo que fazem censura, mas todo mundo sabia que a ideia era do Brasil, que pessoas como Alexandre de Moraes, uma pessoa, e também outra coisa muito importante, a família dele também, é possível que eles não podem entrar nos Estados Unidos. É uma coisa
eu acho que muita pessoa no Brasil não pensava era uma ameaça séria, mas existe agora. A gente tem essa regra na lei para proibir pessoas que fazem a censura entrar nos Estados Unidos. Eu acho muito importante e eu estou conversando com as pessoas no Departamento do Estado e eu posso dizer que eles são muito sérios nesse assunto. Eles chamam Free Speech Diplomacy, né? Diplomacia de liberdade de expressão. É uma coisa, como vocês sabem, nos Estados Unidos, a nossa primeira amenda na Constituição é um valor nacional principal de liberdade de expressão. E essa administração, eu acho que eles também sabem que é uma coisa que o base do Partido Republicano é uma coisa de paixão, é uma coisa que a inflação e imigração, eles são assuntos mais importantes, mas a liberdade de expressão é uma coisa espiritual para nós, é uma coisa de paixão para o base. Eu acho que uma percentagem, porque é importante lembrar, que Trump ganhou uma maioria, ganhou as eleições com uma porção das pessoas na esquerda, realmente, ou na esquerda, centro na esquerda, e era uma das coisas que preocupava no público. Também nos Estados Unidos, eu acho muito importante, a percentagem dos democratas que apoiam censura diminuiu de 70% em 2023 a 58% em 2025. Isso é muito importante, porque eu acho que os democratas sabem que eles estão ao lado incorreto desse assunto. Da história. Então, a narrativa nos Estados Unidos é totalmente diferente agora do que 5 anos atrás. É totalmente diferente. A conversa é sobre a censura, não é sobre a misinformação. Que a conversa de misinformação era desinformação, que vem realmente de parte dos agências de inteligência, dentro do que a gente chama o Deep State, da CIA, do USAID, do FBI, e agora essa é uma coisa que as pessoas sabem. E a esquerda sente, eu acho, um pouco culpável e não querem estar acusado de censurar. Então, eu acho uma coisa muito boa, a gente se sente muito bem, mas agora a gente sabe que a situação no Brasil está piorando de uma certa forma, e também aqui na Europa, uma situação que também é muito séria, mas agora a gente tem o governo nos Estados Unidos ao nosso lado e a gente pretende de utilizar. A gente sabe que talvez somente tem 3 anos e meio. 3 anos e meio. Talvez mais, mas agora a gente vai utilizar. Por favor, Marcelo. Vou fazer uma pergunta rápida. Quanto você acha que essa censura nos Estados Unidos contribuiu para a eleição do Trump? Em 2020... Agora, quanto as pessoas acharam assim, puxa, porque está sendo censurado e perseguido, aí sim que eu vou votar nele, porque ele é vítima disso tudo. É difícil contribuiu saber. Muito? É difícil saber, mas a gente sabe que a eleição era aperta, como se disse. Apertada, né? Então, era coisa como uma eleição apertada, as pessoas utilizam muito, e a gente viu também, antes das eleições, que os democratas não falam mais da misinformação, não falavam de nenhuma forma de misinformação. A Kamala Harris, ela tinha exigido mais censura antes, mas ela nunca falava disso durante as eleições. Começou a pegar mal para eles. Eu acho que sim. E pode ver de diminuição do apoio dos democratas para a censura. No Brasil também, né? A gente vê que o apoio, por exemplo, ao STF está cada vez menor, porque as pessoas não gostam desse autoritarismo que está acontecendo na vida real. E elas estão começando a sentir que isso vai para a vida real quando temos humorista censurado, condenado à prisão, quando temos... Essa coisa. Agora mesmo, recente, tivemos um outro episódio de censura envolvendo o mercado financeiro. Então, quando isso extrapola a política, né, quando sai do meio político, as pessoas começam a parar. Ué, peraí, então quer dizer que isso aí não é uma questão ali da briga do Bolsonaro com Lula, né? Isso daqui a pouco está me atingindo, daqui a pouco eu vou ser proibido de escrever o que eu quero nas redes sociais. A gente não pode esquecer, né, Eli, que a gente vive uma era da informação. E a era da informação é isso. Quem tem o poder na mão vai trabalhar para tentar fazer o quê?
reter a informação, censurar, impor sua narrativa. Me parece que a grande diferença, mas aproveitar que você daqui a pouco vai ter que sair, e aí também, Eli, se você quiser fazer algum comentário em cima, mas eu acho que, assim, pelo que eu vi das apreciações e dos painéis de todos, eu não vi nenhum em que o judiciário estivesse tão presente como o ator, né, da censura, né, como está no Brasil. Né, e tão vinculado a um lado do espectro político. Acho que talvez essa seja a grande diferença do Brasil para o resto do mundo. Você ter a cúpula do judiciário, né, o STF, impondo essas restrições, definindo o modelo regulatório, agora redefinindo, legislando, né, sobre o modelo regulatório e usando mesmo a caneta da justiça para silenciar opositores, mas nunca do outro lado. Você nunca vê... Não, você não vê nenhuma decisão contra o Janones, por exemplo, que pode falar o que quer, desinformar, fazer discurso de ódio, etc. Toda aquela conversa fiada que fica por isso mesmo. Né? Então, me parece que talvez essa seja a grande diferença do Brasil para o resto do mundo. Sim, e nesse sentido, Cláudio, eu queria perguntar para o Michael, que, Michael, um ano atrás nós publicamos no Twitter Files Brasil, foi citado ontem numa denúncia, inclusive o nosso colega David Agape, que está aqui conosco também. Está aqui também. Foi citado numa denúncia e citaram lá duas pessoas que supostamente teriam trabalhado com a gente e é mentira, eles não trabalharam com a gente. Eu quero saber de você o seguinte, o discurso do regime de censura no Brasil tem sido que o nosso trabalho, o seu especialmente, foi uma ameaça à soberania brasileira. É verdade. E o Donald Trump disse em Riad, na Arábia Saudita, que ele é um presidente não interventor. Então, como você vê, então, essa é algo do moderador sobre essa diplomacia da liberdade de expressão? Não é algo que causaria que ele se retraia e não haja pela liberdade de expressão em algum lugar? Ao contrário, não? Essa é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente fala em inglês, usa um termo de psicologia que chama projeção. Então, você está acusando uma pessoa de fazer a coisa que você está fazendo, né? Então, uma coisa que a gente revelou segredos que eram escondidos, né, pela parte do STF, a gente revelou, era informação brasileira, comportava para os brasileiros. E até o que está acontecendo aqui é que muitos países estão tentando, os governos estão tentando de censurar o internet global. Essa é a ideia. Porque todo mundo sabe que você pode usar facilmente o VPN por o telefone celular. Uma coisa boa que aconteceu com a briga com o X entre o governo, que milhões de brasileiros já têm VPN e sabem utilizar. Sim. Então, você tem VPN, você pode evitar a censura. Então, os governos sabem disso e eles, então, é realmente uma coisa totalitária, né? Uma coisa de 1984, de George Orwell, que querem censurar todo o internet por todo o global. E então, a coisa que o governo de Trump disse era que eles queriam proteger, primeiro, as empresas norte-americanas, mas também os direitos dos norte-americanos a ter acesso à informação. Uma coisa que as pessoas precisam de entender é que a liberdade de expressão protege não somente seu direito de falar, mas também seu direito de ouvir as opiniões de outras pessoas por todo o mundo. E nossa primeira emenda de Constituição, a First Amendment, disse que o governo dos Estados Unidos não deve restringir a expressão, e não disse dos norte-americanos, disse que não pode restringir a informação de qualquer pessoa. Até os imigrantes nos Estados Unidos que estão lá, por qualquer maneira, eles têm direito. Então, é uma coisa para nós, é importante entender, uma coisa para nós é o centro de nossa identidade nacional, é o centro é uma coisa espiritual para nós. E eu acho que os brasileiros que eu conheço vocês agora, eu acho que vocês sentem em mente, vocês têm duas partes de sua Constituição que também protegem. Então, eu acho uma coisa muito bela e realmente são as pessoas que querem interferir nos assuntos de outros países, são os países que querem censurar.
Não é as pessoas que querem proteger a liberdade de expressão. Exatamente. E se censura fosse bonito, os processos todos não iam correr em segredo de justiça. Eles querem justamente esconder para atacar covardemente. Foi o que eu disse também na Câmara várias vezes, né? Todos esses processos são sigilosos. Por quê? Porque eles querem covardemente ameaçar, chantagear, né? E fazer esses abusos todos. Maicon, muito obrigado, aliás, pela organização do evento. Eu tive também o privilégio de estar no ano passado e estar aqui, né, Cláudio e Eli, com tanta gente inteligente do mundo todo. E, por um lado, negativamente para o nosso país, apresentar o Brasil como ele está acontecendo, mas positivamente dizer que tem alguém como você nos ajudando a resolver a situação, é algo que nos deixa muito, muito contente, muito grato. Muito obrigado. É um prazer ajudar e trabalhar com vocês. Vocês são meus companheiros. E ontem demos a medalha do mérito legislativo pro Maicon. Ele não pôde buscar em Brasília, mas recebeu. Merecida. Grandes sentimentos. Muito obrigado, sim. Esperamos que a gente possa, no próximo ano, ter uma situação melhor, né? Eu espero que sim. Tá bom, Maicon. Tchau. Obrigado. Tchau. Nós vamos deixar a cadeira aqui, que já está chegando o próximo convidado. Vem pra cá. Quando ele chegar, a gente troca, porque senão fica... Tá bom. O nosso querido Eli, inclusive, vai fazer um artigão aí, está fazendo um relatório para vocês, estão nos assistindo aí, fazendo um relatório desse evento. Claro que nós temos regras, né, do evento. É um evento fechado, muita gente me perguntou nas redes sociais, Cláudio, onde é o evento? Pessoas brasileiras que moram aqui em Londres, que queriam participar, queriam assistir, queriam ver, mas é um evento fechado, restrito, justamente para que as pessoas possam ter liberdade para falar da sua realidade com as outras sem sofrer, né, nenhum tipo de retaliação. Cadê o link? É bastante nas redes sociais. Pois é, Cláudio, tem regras chamadas Chatham House Rules. O que é a Chatham House? É um think tank de relações internacionais que se estabeleceram lá no começo do século XX essas regras, que é o seguinte, a gente está livre para dizer o que está acontecendo, o que está sendo dito, só não é livre para dizer quem disse o quê. Até toma um cuidado ali, falando, pessoas que falaram da Alemanha, em vez de os alemães, para não dar nenhum elemento de identificação de quem falou o quê. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas eu vou fazer sim o artigão. Fiz do evento do ano passado para a Gazeta do Povo, vou fazer agora para o portal Cláudio Dantas. Excelente. Marcel, você me fala assim, você como parlamentar, você tem viajado muito, você é um cara que tem buscado denunciar os arbítrios do Brasil. Você foi na OEA 2, 3 vezes, né? Exato. Você já foi nos Estados Unidos, já veio aqui à Europa. E você ouvindo os outros jornalistas, os representantes de organizações civis que também lutam pela liberdade de expressão, tua conclusão, cara, tua avaliação disso? Bom, primeiro que eu tenho uma história, na verdade, de relações internacionais, não só na formação acadêmica, como também no estudo aqui fora, né? Eu estudei na Holanda, estudei na Dinamarca, tenho cidadania holandesa em virtude do meu pai, que nasceu na Holanda, estudei nos Estados Unidos e durante esse período fora já fazia muitos contatos. E antes de falar sobre a impressão dos outros, para mim, pessoalmente, é muito duro. Hoje, estar no exterior falando numa situação no Brasil de autoritarismo que eu no passado ouvia de outros países da nossa região. Quando a gente ia nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, na verdade, em Washington, e a gente ia nas embaixadas ou recebia embaixadores de Venezuela, Bolívia, Equador, que naquela época estavam completamente tomados, né? Hoje é mais Bolívia e Venezuela, mas Equador também tem os seus problemas. Mas naquela época a gente via aqueles embaixadores dizendo não é possível que isso em pleno século XXI esteja acontecendo aí nesses países, que bom que no Brasil não é assim. E olha que eu estou falando de uma época que o Lula era presidente, né? Era ali 2009, 2010. E hoje a gente viu que, lamentavelmente, fomos lomba abaixo, muitas daquelas coisas que aconteciam naqueles países acabou se repetindo no Brasil e talvez até de uma forma mais grave, e aí eu entro na impressão dos que estão aqui, porque para muita gente a gente precisa contar uma história que não conhecem, porque eles só conhecem aquilo que a grande mídia vinha trazendo, né? Aquela briga Lula-Bolsonaro e aquela venda surreal de que o Lula seria o salvador da democracia, né? E agora o que ouvem aqui, aquilo que a gente fala, acaba ressoando, em primeiro lugar, nas pessoas que estão nos acompanhando no sentido de tentar entender também o que está acontecendo nos países deles, porque é muito parecido com o que pode acontecer, uma vez que no Brasil a situação já está avançada, e em segundo lugar, para tentar também nos ajudar, contribuir de alguma forma com aquilo que nós estamos hoje sofrendo no Brasil.
Agora, tá cada vez mais perigoso fazer isso, né, Cláudio? É um absurdo que a gente veja no país hoje deputados exilados, né? O caso da Zambelli na Europa e principalmente anterior do Eduardo nos Estados Unidos. Vários do 8 de janeiro também fora do país, e uma perseguição implacável aos moldes do regime cubano e venezuelano que fecharam as fronteiras. A gente descuidou aonde? Justamente pegando esses exemplos aí que você citou, onde que a gente descuidou? Eu acho que o principal é tratar o PT como se fosse um partido normal. É claro que a gente tem uma série de vilões aí na história, né? Olha para o STF, o primeiro deles é o Alexandre de Moraes, mas o fato do PT ser um partido de corte marxista, né, ideológico e que faz perfeito uso de um sistema criminoso para beneficiar a sua ideologia, passa por baixo o radar ainda de muita gente. Tem uma batalha cultural grande a ser vencida. Não estou dizendo que não tem muita gente com interesse, aliás, pelo contrário, é por isso que tem determinadas peças que continuam atuando com tanta força no Brasil, porque o sistema é bruto e corrupto já há décadas, há séculos no Brasil, mas o fato de ter uma ideologia que sabe usar perfeitamente esse sistema acaba prejudicando ainda mais, porque é difícil para muitas pessoas compreenderem o que está por trás de toda essa dominação cultural que hoje nós sofremos do marxismo no Brasil. É interessante, né, Eli? A gente estava conversando ainda há pouco, porque as pessoas não têm muita percepção em relação à ideologia marxista, que é a moralidade. Você não não tem uma moralidade, porque eles o que dizia, né? O que diz a ideologia? Você fazer o governo do proletário. E aí esse regime do proletariado, a discussão a discussão filosófica por trás disso, quer dizer, a discussão sobre a construção de uma ética própria, ela só se daria depois de instalado esse regime, né? Então, isso, na verdade, virou uma licença para matar, vamos dizer assim, né? Uma licença para roubar, uma licença para fazer o que necessário for, fazer o diabo, né? Como já disse uma vez numa campanha, fazer o diabo para você chegar ao poder, quer dizer, e só que essa moral, ela nunca é construída. É diferente da gente que olha o mundo a partir da moral cristã, né, e que se baseia nesses valores para poder defender uma sociedade livre e próspera, que é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? O PT e essas esquerdas que gravitam, inclusive essa esquerda mais globalista do PSOL, que gravita no entorno do PT, vendem a ideia de estar lutando contra o sistema, vendem a ideia de estar protegendo o trabalhador, vendem a ideia de estar protegendo os mais fracos, a sociedade. Mas no final das contas, quando você tira essa casca, você percebe que eles não têm o que é fundamental para você defender quem quer que seja, que é assim, você está defendendo o quê exatamente? Quais são os princípios? Qual é a moral por trás disso? E quando você percebe que não tem moral nenhuma, isso se desfaz no ar. E aí, quando você tem justamente a aliança entre um poder jurídico e um poder político que não tem moral, aí você cria esse monstro que a gente está vivendo. Aliás, o Moraes é uma figura à parte nesse esquema todo, mas vamos pegar então o Barroso, que pratica um neoconstitucionalismo, não vale o que está na Constituição, porque no fundo a Constituição, as leis, elas são feitas por um instrumento burguês, segundo o marxista, que é o parlamento, que é o Congresso. Então, para eles, vale menos aquilo que o Congresso aprovou do que o que eles mesmos pensam na mente revolucionária deles. E depois ainda, com a maior cara de pau, dizem que nós que estamos criando falácias, que nós que estamos criando historietas, quando na verdade é exatamente assim que eles estão agindo. Marcel, por falar em ideologia, em partido, eu vou romper um pouquinho as regras Chatham House para te denunciar que você disse uma coisinha que eu achei importante, que você disse da sua fala, que a oposição está fraca. Eu acho que um exemplo disso é os votos que a gente viu a favor da lei anti-piadas vindo do PL, do Bolsonaro, e até a proponente da reforma do Código Eleitoral, que é outra bomba, com várias coisas previstas lá para o PL das fake news, estão inseridas ali. Eu falei que é o menu dos sonhos do Alexandre de Moraes. Que outros sinais você vê de fraqueza nessa oposição? Esse foi um exemplo. Na verdade, o Novo orientou todo a favor. Houve deputados do PL que votaram conosco, mas, infelizmente, falta muitas vezes a articulação e até mesmo o estudo apropriado sobre o que aquilo vai gerar no longo prazo. Às vezes tem um receio no curto prazo de uma
de um cancelamento na rede social, algo assim, porque a gente sabe que é super comum acontecer, né? Ah, fizeram uma lei para defender quem pratica racismo. Não, estava se tratando ali de comédia, de pessoas que estão fazendo da sua atividade profissional uma atividade de fazer os outros rirem por meio das piadas. Eu posso não gostar da piada, eu posso não pagar para ir naquele show, e aliás tem muita piada que eu realmente não gosto. Agora você tem que garantir a expressão artística sem esse tipo de punição. E aí acho que sim, tem faltado bastante, e isso eu coloco também na responsabilidade como um todo de quem hoje está na oposição, mais articulação e menos rede social, que é fundamental. Eu só estou aqui por causa da rede social. Não tenho dúvida que eu não seria eleito deputado estadual, depois deputado federal 2 vezes, não fosse a rede social. Mas ela não pode ser o único veículo de comunicação, tem que ter muito mais comunicação interna, debate, e a gente vive muitas vezes mais na caça dos likes, pelo menos eu vejo muitos parlamentares fazendo isso, em fazer alguma expressão de alguma opinião que seja, como se diz, polêmica, mas que traga votos, em vez de trabalhar muitas vezes internamente e chegar a resultados com estratégia que nos tragam positividade no longo prazo. A gente estava falando agora mesmo no almoço aqui sobre a necessidade de você ter uma assessoria técnica robusta que te ajude. Porque, assim, muitas vezes a pessoa não sabe como é que é a rotina do deputado, do parlamentar. O parlamentar está enlouquecido, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele precisa de uma assessoria técnica que possa dizer para ele, olha, esse projeto aqui que está pretendendo agravar a pena do crime de injúria racial, né, ele está sendo proposto por fulano, por Beltrano, ele tem aqui uma justificativa que a gente está considerando que ela está meio mambembe, né? Então, assim, isso é que faz com que quando isso cai na tua mão como um paper, você possa olhar e falar assim, não tem como votar a favor disso aqui. Muita gente não sabe, mas aquela lei, ainda na sua origem, já era uma lei ruim. Isso. E ela transformou o crime de injúria num crime mais grave do que o crime de racismo. Exato. A injúria racial, hoje, ela prevê uma pena maior do que o próprio crime de racismo. Então, assim, não faz sentido. E pior ainda, você tentar justificar isso de alguma forma. Nós tivemos, inclusive, nesse debate aí que você já está trazendo agora, a gente, na ocasião, na semana, a gente falou, fez várias críticas, vários parlamentares assumiram que erraram e corrigiram o seu erro e buscaram, parlamentares de direita, do próprio PL e tal, e buscaram corrigir esse erro. Então, o que precisa ficar, as pessoas precisam ficar atentas, justamente é que essa guerra cultural está tão impregnada e esse politicamente correto, as pessoas, às vezes, elas caem nessas armadilhas sem perceber. Chegou o nosso convidado aqui, Mike Benz. Join us, please. I'm gonna... Aqui é tranquilo, pode passar. How are you, man? How are you? Great to see you. Please, take a seat. This is Michael's, but I think he didn't touch. I'm not sure about it. Yes. Great. A water. Thanks for making time. Bom, para quem não sabe, aqui o Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado americano, ele vem denunciando o uso da USAID, né, que é aquela agência de promoção, deveria ser uma agência de promoção de programas, né, de democracia, etc. E tal, de desenvolvimento, e acabou se tornando uma ferramenta da inteligência americana, né, da CIA especialmente, para intervenção em determinados países. Então, a gente vai aproveitar aqui a presença dele para entender um pouquinho mais. E aí, Eli e Marcel, por favor, vocês também nos ajudem na tradução para a nossa audiência, para que fique mais fácil o entendimento. Quer que eu faça a tradução simultânea? Posso fazer por favor. Também. Eu faço para ele, faço Pronto, de volta. Perfeito, excelente. Okay. Se você quiser, inclusive, já fazer... translation. Perfeito. Deixa eu, então, já aproveitar e já encaminhar uma pergunta aqui. Mike, você fez essas denúncias, né, todas. Isso chamou muita atenção no Brasil, especialmente em função da eleição conturbada que nós tivemos em 2022. Há um convite para que você compareça ao Congresso brasileiro para trazer mais detalhes. Eu queria entender o alcance disso. Duas coisas, né? Uma, o que nós temos efetivamente de concreto em relação a ações da USAID no Brasil, especialmente em relação à eleição, e se há alguma iniciativa, alguma investigação nos Estados Unidos em relação a essas suas denúncias. So,
I'll be speaking with the Parliament in Brazil about the extent of U.S. involvement in the 2022 election. Bom, eu vou falar com o Congresso Brasileiro sobre qual foi a extensão do envolvimento dos Estados Unidos nas eleições de 2022. This was a whole of government affair. It was coordinated among many different federal agencies in the U.S. federal government. Esse foi foi um negócio que envolveu todo o governo americano e várias diferentes agências internas no governo dos Estados Unidos. I'll be focusing primarily on USAID and the U.S. State Department. Eu vou focar mais na USAID e no Departamento de Estado. And it's an important story as USAID is folded into the State Department per the reorganization for the Trump administration. É uma história importante porque a USAID acabou sendo colocado dentro do Departamento de Estado na organização nova que o Trump fez para o governo dele. Because it shows to the American people the extent to which our government takes our tax dollars to overturn the result or to meddle in the results of other countries' elections, especially elections where where candidates are perfectly consistent with democracy, where we are overturning governments or changing election results or endeavoring to without there being any good cause whatsoever. Porque isso mostra perfeitamente como os Estados Unidos acaba fazendo para influenciar no resultado eleitoral, alterando muitas vezes até aquilo que numa democracia seria esperado quando há candidatos perfeitamente democráticos concorrendo. Primarily, my focus is on internet censorship. Meu foco principal é na censura da internet. And there was an opinion from the U.S. State Department and USAID, especially through their proxies, that Bolsonaro had won in 2018 because of social media freedom. E tinha uma opinião na época dentro do USAID que o Bolsonaro tinha vencido as eleições de 2018 principalmente por causa das redes sociais. And so an operation was launched in Brazil to end internet freedom and stamp out the populism represented by Bolsonaro and his movement. Então foi criada uma operação no Brasil para reverter essa liberdade na internet e também acabar abafando esse movimento populista do Jair Bolsonaro. In terms of what's happening in the Trump administration now, em termos do que está acontecendo agora na administração do Donald Trump, I think I'm limited with what I can talk about publicly on that. Eu tenho limites sobre o quanto eu posso falar publicamente a respeito disso. But I think it's safe to say that at the highest levels of the Trump administration, folks are very focused on stopping internet censorship as a infringement on universal human rights and recognize that the Biden administration did a pretty terrible thing in Brazil. Mas é tranquilo dizer que nos mais altos níveis do governo americano tem um consenso de que é preciso combater a censura e que o governo Biden fez no passado no Brasil foram coisas absolutamente terríveis. And I believe that we are pursuing a global strategy of free speech diplomacy, and Brazil's infringements on the free speech rights of the Brazilian people is one of the top examples of the kind of repressions that our State Department is trying to make right. E o que a gente tem percebido é que há uma diplomacia global do governo americano para defender o direito à liberdade de expressão e que o que aconteceu no Brasil, ou que hoje as autoridades brasileiras estão fazendo, tem sido justamente um exemplo da repressão à liberdade de expressão que nós condenamos nos Estados Unidos. Ok. Ele quer perguntar? Yeah, so since last year you've been mentioning Brazil in your reports, you've produced reports. Have you learned anything from the previous 12 months to now? Because
because Mike Pence did speak about, connections between USAID and the intelligence community in the U.S. and Brazil, specifically Moraes even. So what have you learned in a year, Benz? Agora só faz a pergunta em português. O Mike Pence, já trouxe informações sobre o Brasil. Foi um vídeo, inclusive, que viralizou nas redes sociais. He went viral in Brazil a few weeks ago. Yes. Ele viralizou nas redes sociais e era a fala neste evento aqui, no Fórum de Liberdade de Expressão de Westminster, do ano passado. Eu perguntei para o Mike o que ele aprendeu, o que ele descobriu em um ano, nesse um ano que se passou. Very much. There's Agora você traduz. Muita coisa. the full presentation next week will have all of the details. There are so many organizations in Brazil that were funded by USAID. USAID, its budget massively ramped up during the Bolsonaro years. That was not aid money to help the people of Brazil. That was aid money to build the censorship apparatus within Brazil and to fund the elements of civil society within Brazil that could be used as a bulwark against Bolsonaro. That much seems very evident. But in terms of the technical details... You can translate. Então, o Mike disse que na semana que vem está trazendo um relatório que mostra que aumentou bastante a aplicação de dinheiro da USAID no Brasil e a quantidade de organizações da sociedade civil no Brasil que receberam esse dinheiro para promover o complexo industrial da censura no Brasil. So, the funding was at the institutional level to build this counter-disinformation apparatus, to fund fact-checker organizations, to fund censorship technology. And this was technology to look at WhatsApp messages to stop them. Technology that was deployed by the TSE court. Technology that was deployed by large media outlets like Globo. That was funded by the U.S. government, organized by the U.S. government, and then large consortiums were built up by the U.S. government money within Brazil, places like Confirma, Comprova, the Counter-Disinformation Task Force at the TSE, the fact-checking organizations that they belong to. Então, ele está dizendo que esse dinheiro foi para, principalmente, checadores de fatos, agências checadoras de fatos, o projeto Comprova. Que reúne todos os veículos da mídia mainstream. E ele cita especificamente o Grupo Globo como os beneficiários disso também. Tem mais alguma coisa, Marcelo, que eu esqueci? Falou sobre como esses institutos acabaram utilizando esse recurso para promover justamente, né, essas campanhas de dita contra a desinformação, né? Go on. Well, there's so much here. I wonder what level of detail you'd like me to go e into. teve um outro aspecto também que acabou escapando, que é a questão do interno dentro do TSE, né? O órgão de combate à desinformação do TSE, que eu não entendi bem como é que teria sido esse... Eu acho que eu vi algo a respeito, o Mike Pence dizendo que eram para ler mensagens de WhatsApp, que é um projeto de combate à desinformação com mensagens de WhatsApp envolvendo o TSE. Pergunta para detalhar melhor isso. So, give us details on this TSE project involving WhatsApp and the fact-checking agencies. So in 2018, when Bolsonaro won, the National Endowment for Democracy, which receives all of its money from the U.S. State Department, set up the Design for Democracy Network within within Brazil. One of its founding members quickly joined the TSE Elections and Advisory Task Force. The TSE in 2018 set up this disinformation task force that quickly brought on many of the most aggressive U.S. government-funded censorship organizations, places like the Atlantic Council, but also institutions in Brazil that I'm not sure folks in Brazil are familiar as being funded by the U.S. government.
For example, IT&E, the Instituto Technology. I have a whole list of all of these. Some of the Portuguese names I'd need to see it for that. But even places that have just looking at the statistics, for example, the way that the TSE court has justified its assessments of things being disinformation is it works with these groups of fact checkers. I believe there are 9 fact-checking organizations that the TSE primarily says that it relies on to make its assessments. Well, 6 of those 9 use U.S. government-funded censorship technology for that through through an organization called MEDAN, which has received millions of dollars from U.S. taxpayers, from the U.S. government, and the CEO and president of MEDAN claimed that it's, quote, very possible that the work that MEDAN did in Brazil shifted the election result. Now, Globo uses MEDAN. The TSE court uses MEDAN. 6 of the 9 fact-checking organizations the TSE relies on uses MEDAN. 5 of those 9 organizations are part of the National Endowment for Democracy funded International Fact-Checking Network, and 2 of them are directly funded by the U.S. government. ABRAGE, which is the Brazilian Association of Investigative Journalism, and Agência Lupa, which is funded directly by the U.S. government, just like ABRAGE. And I believe the founder of Agência Lupa just became a NED Fellow. Muita informação, mas para resumir, eu fiz um pouco de trabalho sobre isso também. A MEDAN, que é uma organização internacional, um dos intermediários de verba nos Estados Unidos, e essa rede de checadores de fatos, então são 9 que o TSE estava usando, e uma parte deles, 6, estão ligados à MEDAN, e a MEDAN também deu a tecnologia de censura, que o Mike Pence está chamando de tecnologia de censura, e 2 dessas agências de checagem são financiadas diretamente pelo governo americano, que é, então, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a Lupa. E a Agência Lupa. Que a ABRAGE não é propriamente uma agência, ela não surgiu como uma agência de checagem, ela surgiu como uma associação de jornalistas investigativos, me parece que teve um pontapé inicial do Knight Center. Agora, eu não sei, o que ele está trazendo é novidade, né? Se ela recebeu dinheiro agora para atuar de alguma maneira. Me parece que ela também está alinhada com os demais. Uma pergunta em relação a essa tecnologia, a gente está falando de um software que faz o quê? Faz monitoramento através de palavras-chave e isso eles utilizam para criar relatórios, é algo nessa linha? Eu acredito que era um robô que funcionava dentro do WhatsApp, que respondia... Dentro do WhatsApp? Dentro do WhatsApp, que respondia perguntas sobre itens de desinformação. Ah, perfeito. Era um número de WhatsApp que você mandava as perguntas. Perfeito. Não, realmente, essas agências tinham isso. Era um número de WhatsApp que você mandava e elas mandavam um script em relação a diferentes temas chave. Outra coisa importante que o Mike disse é que o Fundo Nacional pela Democracia, o NED, que seria uma das fontes principais e amplamente considerado ligado diretamente à CIA. Perfeito. Uma última pergunta. Last question. Você vai fazer, né? Se você quiser fazer também uma pergunta, Marcelo, fica à vontade. Eu faço a pergunta e ele faz a resposta. Pronto. A minha pergunta é o seguinte. Nós tivemos recentemente o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, dizendo oficialmente, num evento em Nova York, dizendo que pediu ajuda ao encarregado de negócio, número 2 da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília, ajuda para que os Estados Unidos ajudassem na eleição, a defender a democracia, ou seja, a impedir que o Bolsonaro fosse eleito. Tá? E aí nós tivemos na sequência visitas como do diretor da CIA, do secretário de Segurança Nacional, do advisor, né, do assessor de Segurança Nacional, conselheiro, né, de Segurança Nacional, e também do secretário de Defesa, né, além de vários outros assessores. Eu queria a sua avaliação desta ação, porque
tudo que você está dizendo, a gente está falando de políticas de Estado. Por que seria necessário, por exemplo, o presidente do STF fazer um pedido adicional dessa ajuda, já que você já tinha todo um contexto de direcionamento das políticas públicas nessa linha? Well, that help came in the form of U.S. government funding to organizations within Brazil to help tilt that election. The help is... Maybe he wants to translate. A ajuda veio na forma de financiamento para organizações que ajudassem a virar a eleição no Brasil. Yes, and that didn't surprise me at all when I heard Barroso say that. That's exactly what all of the documents, videos, records show. Não é uma surpresa para ele que o Barroso tenha pedido ajuda, o que os registros mostram. Barroso seemed to be constantly working with U.S. government-funded NGOs who frequently serve as shadow diplomacy long arms of the U.S. State Department. O Barroso tem trabalhado frequentemente com organizações que são a ação do governo americano nas sombras. Right, and this includes places like the Wilson Center, and which Tony Blinken, the Secretary of State, called an indispensable tool for the State Department, as well as where Samantha Power, the head of USAID, announced her policy pivot for the Biden administration to focus on digital disinformation. Uma das principais organizações que ele está citando é o Wilson Center, que tem a Samantha Powers, que já foi ligada à CIA, e o Anthony Blinken, que já foi secretário de Estado. Now, what's amazing is Eduardo Bolsonaro, I believe, is under investigation in Brazil for meeting with U.S. government officials about Brazilian affairs, and yet you have the head of the Brazilian Supreme Court who did the exact same thing. I would think that Barroso would be under investigation by his own court for meeting with U.S. government officials for outside meddling in their own election. Porque se o Bolsonaro está sob investigação por ter conversado com agentes do governo americano e outros países, então o Barroso também deveria estar sob investigação por ter então essa ligação com organizações americanas. So if Eduardo Bolsonaro is indicted on whatever terrible charges the Brazilian court may throw, then Barroso has to be indicted too. Se Eduardo Bolsonaro foi indiciado pela Suprema Corte americana, então, logicamente... Não, Barroso... brasileira. Pela Suprema Corte brasileira. Brasileira, isso? Se o STF vai indiciar o Eduardo Bolsonaro, também deveria indiciar o Barroso. That's my opinion. É a minha opinião. Ok. Just one more detail. Nessas investigações internas no governo americano, vocês têm acesso ou já puxaram os telegramas diplomáticos entre o seu Departamento de Estado e a Embaixada americana em Brasília? Para ver essas comunicações? To take a look into these communications. I have publicly called for that. I believe it is necessary for the Trump administration in order to form policy around the Western Hemisphere, that these cables, these emails, records, text messages around the U.S. Embassy in Brasilia, as well as the Western Hemisphere desk of the State Department, have to be reviewed by the U.S. National Security Council, and to the extent possible to be declassified and made public to the American government, so that this does not happen again, and that embassy officials feel the sense of public accountability that if they do this kind of meddling in the future, they will be exposed for it. Perfeito. Então, o Mike Pence ele diz que chamou publicamente pela investigação desses telegramas diplomáticos, mensagens de texto, mensagens de rede social, para evitar que se repita essa interferência nas eleições como um recado para o corpo diplomático. Tem uma pergunta. I'm going to make it first in Portuguese and then translate into English. Tem uma narrativa no Brasil, principalmente vindo justamente da Suprema Corte e da mídia aliada,
de que o que os Estados Unidos está fazendo agora com essa ameaça de eventual sanção seria uma agressão à soberania brasileira, quando na verdade isso é só uma narrativa, uma vez que o que estão dizendo é que a agressão feita por censores em americanos, né, em território americano, ou os cidadãos americanos, é que estaria sendo sancionado. Então, como ele vê o poder dessa narrativa, se ele tem visto isso em outros países. So my question is, what we see in Brazil now is that Supreme Court justices and also the media that is aligned to them, and also, of course, their partisans, they are saying that the eventual sanctions of United States on authorities, Brazilian authorities, would be an aggression to our Brazilian sovereignty, when actually it's just the other way around. I mean, these authorities are actually censoring Americans or American businesses or citizens that live in American soil. Did you see something like that happening in other countries like this? They are trying to change the narrative and saying, it's an aggression against our sovereignty. And how is it seen in America itself, like this type of protection? Moraes, when he banned X in April 2024 and then levied fines against an American company, he then seized assets from Starlink, a completely unrelated company that has nothing to do with X, just to punish an American company and an American citizen who spoke out against the censorship in a completely unrelated U.S. company. In any other time in U.S. history, if a country had done that, the speed at which sanctions would have come down, the massive action that would have been taken by the U.S. Embassy to protect U.S. interests would have been lightning speed and, frankly, devastating. Bom, o que ele está dizendo é que o que o Moraes fez com o Elon Musk, quando bloqueou o X e depois quando colocou multas sobre a SpaceX, que é uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o X, são empresas distintas, só para... Starlink, perdão, Starlink, que é ligado, na verdade, à SpaceX, né? Sim. Então, são empresas distintas, foi na intenção simplesmente de punir uma empresa americana em qualquer outro momento, a não ser no ano passado, fazendo referência, portanto, ao fato de que o Biden era o presidente. A reação da embaixada americana no Brasil e do próprio governo americano teria sido completamente outra para defender os interesses dos Estados Unidos e das empresas americanas contra uma agressão desse tipo. And yet the Biden State Department and the Biden U.S. Embassy in Brasilia did absolutely nothing. E o Departamento de Estado do Biden e a embaixada do Biden em Brasília, durante o governo Biden, a embaixada americana, não fizeram absolutamente nada. There was no pushback, there was no sanctions, there was no retaliation against Brazilian companies operating in the U.S. Não teve nenhum tipo de retaliação, não teve nenhum tipo de revolta, nada, nem sequer algum tipo de retaliação, por exemplo, contra empresas brasileiras que têm funcionamento também em solo americano. Moraes got away with it because the U.S. government was in on it. Ele disse que o Moraes ele acabou conseguindo fazer isso contra o Elon Musk sem nenhum tipo de retaliação, porque o governo americano, na verdade, do Biden, estava apoiando essa medida. That is no longer the case. Isso não é mais o caso nos Estados Unidos. Agora a situação mudou. Muito bem. Mike, thank you. Thank you. A lot. Thank you, Mike. Thank you so much, Mike. Yes, thank you. Eli, obrigado, Marcel. Agradeço demais. Vocês que nos acompanharam aqui, um abraço aí para todos que estão seguindo, prestigiando a nossa live diária, a live, né, que está sendo apresentada pela Júlia Luci. Um beijo, Júlia. Agradeço também todos os nossos comentaristas que permanecem todos os dias trazendo aí as suas análises sobre os principais fatos que acontecem entre os poderes no Brasil. Eu agradeço demais, a gente sempre que puder vai trazer novidades para vocês no site também. Em breve vamos ter um artigo do Eli com muito do que foi debatido aqui. E, claro, notícias em relação ao que o Mike Benz acaba de nos trazer com exclusividade. Então, obrigado mais uma vez e a gente se fala. Tchau.